podemos sentir o Senhor como se o Senhor estivesse e está de fato aqui conosco, Deus. Pai, e que essa palavra venha, sabe, meu Deus, nos trazer mais ainda vigor, destreza, ousadia, porque este é o tempo em que a igreja do Senhor precisa ser ousada, Senhor, precisa testemunhar a Tua glória, porque as horas são as últimas. O Senhor está voltando para buscar a Tua igreja, e nós não queremos somente que nós venhamos entrar, mas queremos carregar conosco tantos quantos o Senhor nos enviar, Pai. Nos dá essa habilidade de ganhadores de almas para o Teu reino, Deus, e que não venhamos ficar abatidos quando sentimos que o mundo está nos odiando, porque o mundo nos odeia, porque o que está no mundo é trevas, e o que está em nós é luz. Mas independente disso, nós vamos amar os pecadores, porque o Senhor amou. Nós não nascemos na justiça, não, Senhor. Nós somos concebidos em pecado. Grande parte de nossas vidas nós andamos na transgressão, no pecado, na desobediência, na rebeldia, até que o Senhor nos iluminou, glória, até que o Senhor nos salvou naquele dia maravilhoso. Cada um aqui lembra disso, Pai. Até os que nasceram na igreja, até os que nasceram na igreja lembram do dia em que tudo foi diferente, em que não foi mais um culto, mas foi algo diferente que aconteceu, porque o Senhor se apresentou a cada um de nós. Oh, aleluia. Pai, então que este amor, que esta chama, que essa paixão venha crescer mais e mais dentro dos nossos corações. Abençoa essa palavra, aqueles que estiverem aqui acompanhando, aqueles que estiverem acompanhando esta gravação. Fala, Pai, o coração de cada um, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Quem se lembra de quando Jesus Cristo te buscou? Quem se lembra? Quem se lembra? Não é no dia que você pisou numa igreja pela primeira vez. É no dia que você sentiu algo diferente acontecendo. No dia que você saiu da igreja e falou: hoje aconteceu algo diferente na minha vida. Sabe o que é isso? É o novo nascimento. Algo novo aconteceu na sua vida. Meu amado, minha amada, quando isso acontece, a gente muda a ótica de ver as coisas nesse mundo. Quando Deus ilumina a gente de verdade, a gente muda a forma que nós enxergamos o mundo. Somos perfeitos? Não. Não. Mas somos imperfeitos e cobertos pela graça e pela misericórdia de Cristo. Aleluia. Mas há um preço. Quando você se converte a Jesus, fala para o seu irmão, fala. Eu sei que vocês gostam que eu falo isso. Fala para o seu irmão, há um preço. Há um preço. Fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, para o seu irmão, fala, há um preço. Quando você se converte, há um preço a ser pago. E qual que é esse preço? Você passa a ser odiado, odiada pelo mundo. Pastor, sim, a gente vai ler sobre isso. Essa mensagem hoje é: se o mundo vos odeia. A gente está vivendo uma época, não sei se você concorda comigo, mas a gente está vivendo uma época das fobias. O que é fobia? Né? Você ter aversão a alguma coisa, você não gostar, você chegar a ponto de odiar aquela coisa. Você tem fobia daquilo, né? Aracnofobia, lembra? Na época que fobia era usado só em filme. Não, hoje fobia é usado nos termos da convivência coletiva. É fobia para cá, é fobia para lá. Fala isso, é condenado. Fala aquilo, é perseguido. Fala aquilo outro, é cancelado, e por aí vai. É a época das fobias, em que tudo é criminalizado. Mas você percebe uma coisa: quando se trata de Cristo, não é o mesmo peso? Quando, por exemplo, as escolas de samba colocam Jesus Cristo sendo pisado pelo diabo, quando a parada gay colocam Jesus gay na cruz para escarnecer, o peso não é o mesmo? Não há aquele estardalhaço da mídia. A mídia não coloca: olha, hoje os cristãos foram perseguidos no evento tal, hoje os cristãos foram escarnecidos. Não existe. Você concorda comigo, gente? Sim. E por que não existe? Porque Cristo, Ele é uma ofensa para o mundo.
O nosso Cristo, o nosso Redentor que vive, o nosso Redentor que esteve na cruz do Calvário, que morreu a seu tempo por nós, que esteve 3 dias, no abismo, e que ressuscitou ao 3º dia em glória, e foi assunto aos céus, e hoje está à destra de Deus, aleluia. O nosso Cristo é odiado por esse mundo. Então você não pode falar contra os grupos que se ofendem, que vão à justiça, que tiram o seu vídeo do ar, que te processam. Mas você pode falar mal de Cristo. Também conhecido hoje em dia, tem até um título isso. Quem sabe qual que é o título? Qual que é o nome que se dá? Cristofobia. É o tempo da modernidade, hoje tem nome, mas isso não chamou cristofobia. Isso se chama perseguição. Isso se chama perseguição e acontece desde muito. Nós vamos discorrer rapidinho sobre a história da perseguição da igreja. Então você não pode falar contra os grupos minoritários, contra as classes minoritárias, que elas se ofendem, que elas têm direitos, e que esse direito é acobertado hoje em dia pelo próprio STF, pelas leis, e não, você vê evento de futebol que existem coisas que as torcidas não podem mais falar, e aqui, igreja, entenda uma coisa, não estou fomentando isso, amém? Quem é de Deus tem que amar o seu semelhante, independente de quem ele é e o que ele faz. A igreja nós não somos o tribunal, cada um vai ser julgado pelas suas próprias obras. Nós amamos a todos, qualquer um é bem-vindo a essa igreja, no entanto que respeite a nossa fé e o nosso estatuto da igreja, porque nem tudo a gente diz amém, mas a gente respeita. Cada um tem a sua escolha e vai pagar o seu preço. Mas o fato é que são pesos diferentes. Você pode rir do cristão, você pode fazer chacota, você pode dizer que ele é crente, que ele teve lavagem cerebral, que ele é um retrógrado, que ele é isso. Pode rir de um crente, mas o contrário não é verdadeiro. Há de um crente falar de alguma minoria. Exemplo aí, o pastor André Valadão. Eu não ouvi o culto que ele falou e o que ele falou. Eu não sei que ele está sendo ferozmente perseguido pelo que ele falou. Então, meu amado, minha amada, o fato é que nós somos odiados e as pessoas ficam esperando alguma coisa nossa para vir com força contra nós. E hoje, por advento da internet, nós temos voz. A palavra de Deus, ela é levada através de um simples canal com meia dúzia de inscritos, mas que pode salvar uma vida através de uma mensagem. Então, o cristão, ele sempre foi perseguido, ele sempre foi chacotado, ele sempre foi motivo de chacota dos outros, e ele sempre abaixou a cabeça. Você sabe que o termo cristão, ele surgiu na igreja de Atos. Mas vamos falar sobre significado. Cristão. Quem se considera um cristão? Porque cristão hoje também é muito genérico, O termo cristão ele é utilizado de uma forma muito genérica. Então você é cristão de várias frentes. Está adorando uma imagem que é condenada pela Bíblia, mas se diz cristão. Mas vamos usar o cristão no seu termo essencial, que a igreja de Atos nos apresentou. Que o termo cristão surgiu onde? Na Antioquia, na igreja da Antioquia. Pela primeira vez, os crentes em Yeshua, em Jesus, foram chamados de cristãos. Então o que é cristão? É aquele que é semelhante a Cristo, aquele que aceita o sacrifício da cruz, aquele que representa a Cristo, aquele que é um discípulo do Evangelho de Cristo. Isso é ser um cristão. Mas como eu falei, hoje em dia existem muitas correntes. É cristão evangélico, cristão isso, cristão aquilo. Cristão em si deveria ser apenas um termo. Aquele que é semelhante a Cristo. E quem é semelhante a Cristo? Aquele que faz as obras que Cristo mandou fazer. Ele falou, olha, existe algo que eu preciso fazer que vocês não conseguem fazer, que é morrer pelo pecador. A gente leu isso.
Por um justo talvez alguém se anime em morrer, mas pelo pecador, quem se anima a morrer por quem está perdido, por um Barrabás? Jesus foi trocado por um homicida. Você entende isso? Mas ele não desanimou. Ele fez a parte dele. E quando ele fez a parte dele, ele nos outorgou. Novamente essa palavra. Ele nos deu uma outorga. Ele nos deu um empréstimo. Ele nos deu o Espírito. Porque o que nos faz ser semelhante a Cristo, diga o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não tem como, igreja. Eu não consigo forçar um fruto. Você entende? Não adianta a árvore querer forçar um fruto. Se você não tem o Espírito Santo, dificilmente você vai conseguir se portar como um cristão. Por isso que o Espírito Santo é essencial. É uma condição, como dizem, sine qua non, indispensável. Quer ser cristão? Precisa ter o batismo do Espírito Santo. Precisa, não é opção, precisa. Então, meu amado, minha amada, os cristãos, eles foram perseguidos ao longo do tempo. E sabe o que falam para muitos de nós? Por isso que nós somos perseguidos. E muitas das vezes a gente engole seco. Sabe por quê? Olha só, o que Jesus disse, não está aí ainda. Eu vou falar algumas referências já que a gente vai aí. Mas Jesus fala assim em Lucas 6,29: se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar também a túnica. Olha só, o que Jesus deixou como ordenação para nós. Se alguém te perseguir, se alguém te maltratar, não queira fazer justiça. Confia em mim. Te bateu numa face, dá outra. E eu quero explicar isso, que não é ser tapete para os outros pisarem. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que nós não devemos fazer a nossa justiça do nosso jeito. Nós devemos confiar que Ele vai ser o provedor. Vocês ouviram o testemunho que o presbítero contou aqui? Do rapaz que estava evangelizando e foi agredido pelo rapaz. O rapaz deu 2 passos e caiu duro. Não foi o rapaz que levantou e revigou. A própria mão de Deus pesou sobre ele. Isso é forte. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. É claro, isso é muito claro na Bíblia. Então quando Jesus disse, olha, se baterem em você, não revide. Dê a outra face, confia em mim. Então o cristão, sempre que ele foi perseguido na história da igreja, ele sempre fez o quê? Se curvou para Jesus e colocou o problema aos pés do Senhor. Está vendo? Por isso que a gente é abusado moralmente. Acham que abusam, né? Que a gente não se ofende. Porque se eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, a Bíblia diz que eu sou bem-aventurado. Glória a Deus, glória a Deus. Se forem perseguidos por amor de Cristo, exultai e alegrai, porque vocês são bem-aventurados. Glória a Deus. O problema é quando não tem perseguição, gente. E eu vou explicar por que também, tá? Para que você possa bater com a Bíblia. Porque quando você está seguindo a Jesus, você faz coisas que as pessoas não entendem do mundo e não concordam. E acham que você uma pessoa de mente fechada. E por causa disso você é perseguido, você é perseguida, você é incompreendido, você é taxado de antissocial. É o preço a ser pago. Mas voltando aqui ao contexto de dar a face, veja que Paulo, depois da sua terceira viagem missionária, ele foi preso. Paulo foi colocado diante de governadores, diante do Agripa, diante de governadores, de Festo. Sabe o que Paulo fez, igreja? Você lê em Atos, você já deve ter lido. Paulo testemunhou o Senhor. Paulo entrou naquele ringue em que todo mundo estava perseguindo ele, chamando apedreja, mata, esse daí é um daqueles lá, que segue aquele que vivia perturbando Roma, falando de Jesus, né? Porque eles não entenderam o plano de Cristo. Uma vez eles tentaram coroar. Você sabe que o povo judeu tentou coroar Jesus como governador? Jesus não. A Bíblia diz que Jesus se ocultou. Jesus sumiu. Porque eles entenderam errado. O governo de Cristo não era o terreno humano, e sim o espiritual. Que sobrevive apesar de toda a guerra e perseguição que a gente
passa, ninguém pode acabar com esse reinado. Porque vai passar céu e terra, mas o reinado de Cristo não passa. E quem persegue, um dia vai pagar diante do tribunal de Deus. Mas olha, Paulo, ele foi colocado diante desses governadores. Um deles, não sei se foi o Agripa, se foi o Festo, falou: olha, você quase me converte. Fala para ele: rapaz, você quase me converte. Porque Paulo, apesar de toda a perseguição, ali ele testemunhava Jesus Cristo de uma forma poderosa. E por que Paulo testemunhava? Porque Jesus também falou: olha, quando perseguirem vocês vão ser presos. Jesus falou. Já pensou você ser preso hoje por causa de Cristo? Sair de algemas por causa de Cristo? Aí Jesus falou: olha, mas quando fizerem isso, não se preocupem. Não fica encucado, porque eu vou dar a palavra para vocês. O que vocês tiverem que falar vai ser tão forte que não vai ter argumento do outro lado. Assim é o cristão sábio. A gente pode ser perseguido, mas deixa a gente abrir a boca para ver só. Deixa a gente abrir a boca. A gente não vai no nível deles, a gente vai na palavra e derruba qualquer gigante. Esses dias mesmo pensaram que ia me perseguir, porque era uma piadinha. Eu dei um nó, depois fiquei até com dó. Fiquei até com dó depois. Mas não desrespeitei, não. Mas foi na palavra. Dei um. Sabe o fatality? Dei um fatality. Para a glória de Deus. Amém. Porque assim, a gente ser perseguido e dar outra face é uma coisa. Agora você defender a sua fé é outra coisa. Você tem direito de defender a sua fé. Não de brigar, de entrar em discussão, não. Mas de defender a sua fé. Então, se levantarem a peteca, corta a ponte. Porque Deus vai te dar a palavra e a pessoa vai falar: olha, esse tem algo diferente. Com esse daí eu não vou nem mais. Depois o rapaz ficou até meio moado do meu lado. Paciência. Quem mandou levantar a bola? Mas peraí, gente, rapidinho, segura um pouquinho. Então, antes da gente entrar aí na palavra, aliás, nós já estamos na palavra, mas ler João 15, que vai ser do 18 ao 25, duas perguntas importantíssimas, e eu já dei até a resposta de algumas. Onde e quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Você já sabe agora, não sabe? Foi na... eu vou falar para vir aqui na frente responder. Foi onde? Na Antioquia. Pastor, esse nome é difícil de decorar. Tá, mas foi na Antioquia. Ouça só esse versículo 26 de Atos 11. Quando houve, aí essa segunda parte que eu vou falar, mas houve um evento, que eu vou falar qual é, mas ouça aqui no 26 o que ele fala: tendo-o encontrado, quando Paulo foi chamado, foi unido novamente a Barnabé para a obra missionária, amém? Aí diz assim, eu vou ler o 25 para ficar mais completo: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, que se tornou Paulo, amém? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aí surgiu o cristianismo, intitulado. Agora, igreja, o que fez surgir a união dos cristãos? É a segunda pergunta que eu vos faço, e vou dar a resposta. O motivo de surgir a igreja, a união, foi a perseguição da igreja romana, culminada na morte do mártir Estevão. Eles sabem a história de Estevão, né? Estevão foi apedrejado, amém? Ele deu um discurso, igreja, para os romanos e para os religiosos. Ele deu um discurso que a Bíblia diz que eles rangiam os dentes. Ele fez os que estavam ouvindo ele praticamente manifestarem com demônios, de tão forte e poderosa que foi a mensagem dele, a ponto deles apedrejarem Estevão. E Estevão, ainda vivo, olhou para o céu sendo apedrejado e viu os céus abertos e a glória de Deus. Olha que forte. Não negou a fé, mas falou o que tinha que falar. Está vendo que há uma diferença entre a gente ser perseguido e outra a gente defender a nossa fé? Tem situações que a gente precisa falar. Dar outra face não é ficar sempre calado, é não buscar a nossa justiça, mas
falar, meu irmão. Você tem que falar. Vai ser perseguido? Vai. Mas fala, porque na hora que a pessoa precisar, ela vai lembrar do que você falou. Amém. Vai. Pode ter certeza que vai. Então, o que fez a igreja se unir, a igreja ir em frente, a igreja crescer, expandir além de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, foi a perseguição. Amém? Amém. Olha que forte, né? Eu preciso ler isso aqui rapidinho. Então os que foram dispersos, olha, ainda Atos 11:19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, o que aconteceu, igreja? Tribulação. Se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Naquele tempo, naquele momento, somente os judeus estavam recebendo a palavra. Aí chega Paulo e Barnabé, e aí o negócio, aí o bicho pega. Aí Paulo sai espalhando a palavra pela Europa, pela Ásia Menor, e a palavra expande. Mas foi por causa de um testemunho, de não ter medo de ser odiado. Você não tem que ter medo de ser odiado por causa de Cristo, porque isso é se envergonhar de Cristo. Não, vou ficar quietinho, sabe? Eu vou ficar aqui na moita para ninguém ficar me perseguindo. Não, desculpa a palavra, mas isso é covardia. Desculpa a palavra. Jesus, ele fez o máximo por você. Você não pode se acovardar diante da perseguição. Dá a cara para bater, dá uma face, dá outra. Mas a hora que sobrar para você, vai com fé, que Deus vai te usar. Amém. Então, igreja, isso é muito forte. Mas saiba, a última referência aqui para a gente ler, tá bom? Depois a gente vai ler corrido aí, e você já está entendendo a mensagem do nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas veja que o motivo para perseguir a nós é sempre fútil, sorrateiro e maligno, não é? O diabo sempre quer um motivo para nos perseguir. Foi igual eu falei com o pastor André Valadão. O diabo aí quer taxar todo crente, e assim, não estou dando razão nem tirando. Igual eu falei, eu não ouvi na íntegra o que ele falou. Mas o fato é que o diabo quer um motivo para nos perseguir. E às vezes a gente dá sinal para ele. Mas veja que Jesus, certa feita, depois você lê por favor, Mateus 22, 15 e 22. A Bíblia diz que os religiosos chegaram até Jesus para prová-lo. Aí chegou e falou: olha, vamos arrumar um motivo para perseguir Jesus e seus discípulos. Aí eles vêm com uma moeda romana e falam assim: olha, Jesus, é lícito pagar tributo a César? Olha aqui, sorrateiro diabo. A pergunta foi uma pergunta capciosa, para ter motivo e falar: olha, são rebeldes, não querem pagar imposto, vamos perseguir esses crentes. O que depois eles fizeram, né? Quando, mais ou menos no ano 30, depois da morte de Cristo, os cristãos foram perseguidos ferozmente por Roma, a ponto de serem colocados como tocha viva nas praças. Assiste o filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, é muito forte. A gente assistiu umas 2, 3 vezes, é muito edificante, muito bom, muito bom. Então, eles chegaram até Jesus: de quem que é essa imagem aqui? Aliás, é lícito pagar imposto? Aí Jesus falou: olha, mostra-me aí o dinheiro corrente. Aí Jesus: de quem que é essa efígie, essa imagem? É de César, é de Roma. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus quis dizer? Dá para o homem o tributo do dinheiro, porque o ouro, a prata, tudo pertence a Deus. Tudo que existe é de Deus. Então, se o homem quer a parte dele, dá ao homem o que é do homem, e a Deus o que é de Deus. Pronto. A Bíblia diz que eles emudeceram, ficaram envergonhados. E ó, como diz no termo baixo, pegaram o beco. Pegou o beco e Rabi entre as pernas. Foi por isso que eu estou te falando. Tem perseguições que a gente ora, que a gente vence ali no silêncio, mas tem coisas que a gente tem que dar na lata, igreja, e mostrar que apesar de sermos pessoas pacíficas, pessoas ordeiras, que respeitam as leis, a família, que respeitam a base de uma sociedade saudável, nós não somos também saco de pancada. Amém? Amém. Estou falando alguém, estou pregando aqui rebeldia? Não. Estou pedindo para nós termos sabedoria no Espírito Santo, para que respeitem o nosso Senhor. Amém. Amém? E a nossa fé. Vamos ler, igreja. Vamos ler para a gente terminar essa mensagem. 15 e
18, não é? Ó, do 18 ao 25, eu vou ler direto, tá? Se o mundo vos odeia, Jesus está falando isso, hein? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Por aqui já estava bom, não estava? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, aleluia, dele vos escolhi, igreja, diga glória a Deus. Você foi escolhido, escolhida, por isso o mundo vos odeia, aleluia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram, guardar aqui não é guardar no coração, não, é prender, tá? No original hebraico. Se retiveram a minha palavra, também vão reter a de vocês, vão tentar calar vocês. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, aleluia. Porquanto não conhecem aquele que me enviou, que é o Deus, o Pai, aleluia. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai, oh glórias. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Que forte, né, igreja? Ao 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Não é assim? A gente para e fala: por que pessoa nem me conhece e me odeia? Pessoa nem conhece a mim, me persegue, fala mal de mim. Mas sabe por quê? Porque você é amado por Deus. É o que Jesus falou, que nós seríamos perseguidos e odiados por amor a Ele. Se odiaram ao mestre, quanto mais aos discípulos. Você precisa se acostumar no sentido de que isso não pode te abalar. Porque às vezes a pessoa é rejeitada por causa de Cristo e ela fica abalada, ela fica triste. Não faça isso, se alegre. Claro que o pastor não sou robô, eu sei que a gente sente, não sente? Às vezes você sendo deixado de lado, às vezes você sendo rejeitado, não sente? Não sente. Claro que só se você for, só seu quarto. Só se você não está repreendido. Só não sente quem não tem sentimento mesmo. Mas nós, principalmente nós que somos sensíveis a Deus, a gente sente a rejeição. Mas a gente não pode pegar essa rejeição e alimentar dentro de nós. A gente tem que se restabelecer, se recompor e falar: glória a Deus. Estou sendo odiado, perseguido, deixado de lado, mas é por amor de Cristo, e glória a Deus por isso. Porque se odiaram a Jesus, vão odiar nós também. Se tentaram trancar o nosso mestre, vão também tentar trancar a gente. O importante é ter sabedoria e não negar a fé. Glória a Deus. Aplauda Jesus com força. Aplauda o Senhor Jesus. Porque por amor a Ele, nós somos odiados, nós somos incompreendidos. Porque nós não somos do mundo, pelo contrário, nós somos de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, amém. Veja, receba essa palavra. E saia daqui fortalecido por isso. Não baixe